Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, eu tô recebendo muito pedido para falar sobre refinanciamento e portabilidade BPC Loas, né? Recebo muita mensagem no meu Instagram pedindo, Davidson, fala sobre refinanciamento e portabilidade BPC Loas, afinal de contas, como que tá, em que pé que tá essa questão da portabilidade e refinanciamento BPC Loas. Então, vou explicar por aqui, tá? Vou explicar nesse vídeo para você aí sobre refinanciamento, portabilidade BPC Loas. Se não tá inscrito no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro das notícias, novidades do mercado de crédito consignado em geral. Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito e vamos lá falar sobre refinanciamento e portabilidade BPC Loas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Antes de eu iniciar falando sobre portabilidade, refinanciamento BPC Loas, vamos entender o que aconteceu no passado e como que tá agora no futuro, que é a questão das pessoas estarem negativas. Muitos do BPC Loas que recebe o benefício ficou negativo, então vamos entender essa questão do negativo primeiro para depois a gente falar realmente sobre a liberação de refinanciamento e portabilidade, tá? Se você olhar aqui já na página inicial do Google, eu coloquei aqui para você, tá? Ó, o empréstimo consignado para o BPC foi liberado em 2022. Sim, no governo passado liberou o empréstimo consignado para o BPC Loas. Quando liberou esse consignado em 2022, ele era no mesmo moldes que é do aposentado e do pensionista do INSS. Ou seja, ele poderia adquirir de parcela para empréstimo 30% do valor do seu salário e poderia adquirir dois cartões, sendo 5% reservado para um cartão e 5% reservado para outro cartão. Então, em 2022, quando foi liberado, grava isso, foi 35% de margem para empréstimo e 5% ali de margem para cartão e 5% de margem para outro cartão, que eram dois cartões que podia pegar, tá? Porém, a medida provisória número 1164, essa medida provisória número 1164, eu tenho muitos vídeos falando dela, que foi uma briga, né? Porque assim que liberou ali em 2022, o consignado foi suspenso em março de 2023 para o BPC Loas. Liberou em 2022, em março de 2023 foi suspenso, assim que mudou ali o governo, foi suspenso novamente o consignado. Quem tá comigo desde ali da MP 1164 sabe muito bem da nossa briga que foi pra gente voltar aí com o consignado do BPC Loas, né? Eu fiz vários vídeos explicando sobre a medida provisória 1164, falando pro pessoal ir nos deputados fazer a cobrança da volta do consignado, né? Porque na MP 1164 que previu aí a volta do crédito consignado para esse público e foi aprovado pelo presidente no dia 19 e tornou a lei número 14.601. Que é essa aqui, ó. Eu mostrei muito essa medida provisória, a medida provisória do Bolsa Família, mas dentro dessa medida provisória foi colocada uma emenda constitucional pedindo a volta do consignado. Dentro dessa negociação com a comissão mista para voltar o consignado para o BPC Loas, eles fizeram alguns ajustes, alterações, né? Alterações que não beneficiou, que foi a redução da margem. Pediram a redução da margem de 35% para 30%. Então, o que foi aprovado dentro dessa medida provisória 1164, após aquela suspensão que teve e voltou depois o consignado, ele voltou com 30% de margem e apenas um cartão, ou seja, apenas uma reserva de 5%. Então, aquelas pessoas que naquele primeiro momento, naquela liberação que teve ali em 2022 e fez o empréstimo até março de 2023, ela pegou 35% da sua margem. Pegou 35% da margem dela. E depois, quando foi liberado aqui dentro dessa medida provisória, que liberou 30%, ou seja, aquelas pessoas que pegaram naquele período de tempo que foi liberado a primeira vez, elas ficaram 5% de margem negativa para empréstimo, e mais as pessoas que pegou dois cartões de crédito, ficou 5% negativo também do cartão de crédito, tá? Isso prejudicou muito esse pessoal e a gente vai entender direitinho a respeito disso, tá? Então essa medida provisória 1164, ela que voltou o crédito consignado nessa nova regra, né? Hoje a regra do BPC Loas, ela não é a mesma do aposentado e do pensionista do INSS. O aposentado e pensionista do INSS hoje, ele tem 30% de margem consignado, 5% para um cartão e 5% para outro. Igual era no passado ali para o BPC, naquela janela de tempo da primeira vez que foi liberado o crédito consignado. Hoje o BPC Loas não é assim mais. Então as pessoas que estão, quem está com margem negativa, tá? 5% de margem negativa e mais os dois cartão, ou seja, ele está negativo em 5% de empréstimo consignado e mais 5% do cartão. Essa pessoa hoje não está conseguindo trabalhar nem refinanciamento,
nem portabilidade, tá? Existe aí a opção de quem tem apenas um cartão. Davidson, eu tô negativo 5%, mas eu fiz só um cartão lá no passado, eu não tenho dois. É possível ser analisada a sua portabilidade, só que você vai conseguir fazer a análise dessa portabilidade diretamente com o banco que você tem esse empréstimo, tá? Ver o refinanciamento diretamente com o banco que você tem esse empréstimo e ver a portabilidade com outro banco, mas direto com outro banco. Você não vai conseguir fazer isso com o correspondente. A maioria dos correspondentes não está fazendo. Por quê? Porque o banco não disponibilizou tabela para a gente trabalhar com portabilidade com esse público que está negativo, tá? Essa pessoa que está negativa, os bancos não liberou. Davidson, então se eu tiver só um cartão, a minha portabilidade vai ser aprovada? Não consigo te dizer sim, não, porque ela vai ser avaliada de acordo com os critérios de avaliação do banco e dentro daquilo que você tem. Por exemplo, você tem lá uma quantidade de parcela paga que vai variar de um cliente para outro. Então pode ser que aprove de um e não aprove de outro. Pode ser que você esteja numa taxa de juros diferente de uma outra pessoa. Então a portabilidade ela é analisada caso a caso. Então se você tem aí, por exemplo, você tem só um cartão, está negativo na margem, você pode tentar direto com os bancos, tá fazendo essa portabilidade. Coloca aí nos comentários se alguém conseguiu fazer uma portabilidade que estava negativo direto com o banco, tá? Coloca aí nos comentários para mim se alguém tentou e não conseguiu, para a gente trocar uma ideia sobre isso e de repente os comentários podem ajudar outras pessoas. Se você tá aí, vai nos comentários que deve ter alguma coisa lá para te ajudar. Então vamos lá. Refinanciamento e portabilidade, se você tem os dois cartões e você tá negativo, dificilmente vai conseguir. O que os bancos estão dizendo para atender esse pessoal? Estão dizendo que em março pode ser que libere tabela para os correspondentes estarem trabalhando a portabilidade com esse público. Hoje eu conversei com o gerente de alguns bancos, e eles disseram que provavelmente em março, agora com a redução da taxa Selic, os bancos capitalizando dinheiro com um valor melhor, eles consigam uma taxa de juros ainda mais baixa para trabalhar o porte e colocar essas pessoas dentro da margem, porque a ideia é você fazer uma portabilidade ou um refinanciamento, reduzindo a parcela e ficando agora dentro da nova regra que ditou a MP 1164, que é de 30%, apenas 30% de comprometimento. Então você vai pegar aquele 5% lá, reduzir a quantidade de parcela para eliminar ele e você não ficar lá com a famosa margem extrapolada, né? Ou seja, a margem negativa. Então, pessoal, os correspondentes nesse momento não estão conseguindo atender a questão de portabilidade, não porque eles não querem, mas porque os bancos não disponibilizam tabela para eles estarem trabalhando, tá? Então, eles estão falando em disponibilizar essas tabelas em março, a partir de março, para a gente conseguir fazer essas portabilidades e analisar aí caso a caso. Agora, se você tem só um cartão, você tem lá só um cartão, pegou ali, tá com a margem negativa dos 35%, mas pegou só um cartão, tô falando BPC Loas, tá? Pegou só um cartão, você pode tentar aí uma portabilidade ou um refinanciamento direto com o banco. Qual a diferença, Davis? Portabilidade e refinanciamento. Refinanciamento, você vai entrar em contato direto com o banco que você tem a parcela. Por exemplo, sua parcela é de C6. Entre em contato lá no 0800 do Banco C6 ou no chat do Banco C6 no WhatsApp e fala, olha, eu queria ver a possibilidade de renegociar essa parcela que eu já tenho com vocês. Aí é o refinanciamento. A portabilidade é outro banco ir lá e pegar a sua dívida, tá? Ele vai quitar o seu saldo devedor naquele banco, aí ele vai averbar a sua parcela lá nele e vai liberar um troco. Caso tenha troco, ele libera o troco para você, tá? Essa é a portabilidade. Pensa assim, ó, refinanciamento é interno, no mesmo banco que eu tenho a parcela, e portabilidade é externa, eu vou estar passando para outro banco, tá ok? Pessoal, as informações que a gente tem de refinanciamento e portabilidade até o momento são essas. A gente espera que libere as tabelas para o correspondente trabalhar. Sempre que libera essas tabelas para os correspondentes estarem trabalhando, eu venho, trago informação, eu chamo lá no meu Instagram. Se você não tá no meu Instagram ainda, eu sempre coloco lá as novidades, tá? As tabelas. Então, ó, meu Instagram é esse aqui. Tá, aqui a gente tem a Maciça, eu sempre tô divulgando informações. Hoje eu já abri caixinha de perguntas. Se você não tá no meu Instagram, vai lá pro meu Instagram pra você ficar por dentro das notícias e novidades, tá? Esse Instagram, ele vai estar na descrição desse vídeo que eu tô falando aí com vocês. É só você clicar lá na descrição, vai estar lá o Instagram, clique em seguir lá, e aí você vai ficar por dentro
dessas novidades. Pessoal, assim que tiver mais novidades, assim que essas tabelas estiver disponível, sem dúvida eu vou trazer para vocês, tá? Então não deixe de me seguir. Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Uma semana abençoada para vocês, que Deus ilumine o caminho.